Olá, queridas irmãs e amigas. Estamos desfrutando do livro Mulheres da Bíblia, Suas Histórias e Legados, Novo Testamento, da editora Árvore da Vida. Hoje iremos compartilhar o capítulo 16, que tem como título Lídia, comprometida e engajada com o Evangelho. A história que iremos compartilhar hoje está registrada no livro de Atos dos Apóstolos e aconteceu durante a segunda viagem missionária do apóstolo Paulo. Ele saiu de Jerusalém com a intenção de confirmar as igrejas em várias cidades que tinha visitado na primeira viagem, mas em certo momento foi impedido pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia. Por fim, na cidade de Troade, Paulo teve uma visão de um varão macedônio que lhe rogava, dizendo: Passa a Macedônia e ajuda-nos. Quando Paulo chegou à cidade de Filipos, ele procurou a sinagoga, mas pela pequena quantidade de homens judeus não tinha um número suficiente para se formar uma sinagoga. Por isso, as mulheres devotas daquela região se reuniam fora da cidade, à beira do rio, para orar. Foi nesse lugar de oração, no sábado, que o apóstolo Paulo foi conduzido para pregar o evangelho, e lá estava Lídia buscando a Deus com um grupo de mulheres. Não é interessante que a primeira pregação do evangelho na Europa tenha sido dirigida a uma mulher? Lídia foi uma mulher comprometida e engajada com o propósito de Deus. Foi a primeira pessoa que se converteu ao Senhor na Europa. Seu nome é mencionado na Bíblia apenas 3 vezes, mas sua conversão foi um grande marco na história da igreja. O resultado dessa pregação na Europa está registrado em Atos 16, versículos 14 e 15, que diz: Certa mulher, chamada Lídia, na cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava. O Senhor lhe abriu o coração para atender às coisas que Paulo dizia. Depois de ser batizada, ela e toda a sua casa nos rogou, dizendo: Se julgais que eu sou fiel ao Senhor, entrai em minha casa e aí ficai. E nos constrangeu a isso. Lídia buscou comunhão com o apóstolo e seus cooperadores. Ela entendeu a importância da presença deles em Filipos e se dispôs a cooperar com eles, abrindo a sua casa. Essa casa aberta foi muito importante para o mover do Senhor, permitindo a propagação do Evangelho em toda a Europa. Sendo assim, a primeira igreja cristã na Europa teve início na casa de Lídia. Lídia foi descrita como vendedora de púrpura. Este era um corante muito valioso usado para tingir as roupas da realeza. Supõe-se assim que ela era uma negociante bem-sucedida. Na carta aos Filipenses, o apóstolo Paulo agradece as ofertas vindas de Filipos. Também em Atos 17 são citadas mulheres gregas distintas de alta posição que creram. Vemos assim mais uma menção certamente referida a Lídia. A história de Lídia retrata a vida de uma mulher que viveu há muito tempo, mas é a condição real e atual de muitas de nós. Temos vida profissional, assumimos várias responsabilidades ao mesmo tempo, cuidamos da casa, dos filhos e da igreja, com muitas atividades e serviços. Lídia, contudo, estava lá orando junto com outras mulheres, num sábado. Mesmo sendo muito ocupada, ela não deixou de buscar o Senhor. Que exemplo para nós! Amém. Jesus é o Senhor.